Durante o ano letivo, o período de aulas das crianças é uma mão na roda. Além de ajudar os pais a cuidarem da rotina de tarefas, as crianças passam horas ocupadas na escola, estudando e fazendo atividades físicas. Mas quando chegam as férias, é hora de os pais terem desenvoltura para manter as crianças entretidas. Ficar muito tempo em casa pode ser problema. Enquanto os pais passam o dia trabalhando, os filhos ficam em casa. Como é praticamente impossível viajar durante todo o mês de férias escolares, a equipe do CSP Notícias pediu a alguns profissionais de ensino do Colégio São Paulo que dessem sugestões de atividades que ajudam a manter as crianças ativas e facilitam o dia a dia dos pais durante as férias. O que fazer com tanto tempo livre das crianças até o início do próximo ano letivo? Mesmo que os pais não estejam de férias também, é possível separar um tempo para brincar com os filhos. Segundo os especialistas, esse momento que parece tão simples tem um valor incalculável para o crescimento saudável da criança e pode ser vivido com mais intensidade quando a agenda dos pequenos não está cheia de tarefas. As férias de fim de ano sempre são um problema para os pais, porque as crianças têm uma energia que não acaba, né? Inesgotável. E aí você tem que realmente revirar as ideias e ser muito criativo para agradar a criançada em casa. Claro, a gente sabe que tem pais que trabalham, e então fica a qualidade do seu tempo com seu filho. Algumas dicas assim que a gente pode citar, né, que possa ajudar os pais. Por exemplo, dentro de casa, com chuva, um dia que você não tem como sair, ou não tem muitas atrações externas, ou até o dinheiro está curto, as programações hoje fora de casa estão cada vez mais caras, enfim. Mas você pode fazer coisas diferentes. Uma oficina na culinária, né? Levar a criança para a cozinha, fazer saladas, fazer bolo. Qual é a criança que não gosta de confeitar um cupcake para o lanche, por exemplo? Né? Você pode tirar jogos antigos, revirar jogos que possa ser feito em grupo com a família, jogos de bingo, tabuleiro, aqueles jogos que a gente jogava os dados, enfim, jogos que reúna a família, que faça essa brincadeira, aquele jogo imagem-ação, enfim. Tem coisas que você vai ter que ser criativo para poder fazer. Outra dica da bibliotecária é mexer com fotos. Hoje as crianças fotografam tudo, né? Todos eles são portadores de celulares. Então, a questão da fotografia, você, por exemplo, preparar a família toda com roupa de época, né, antiga, os seus penteados, vestidos longos, usar bengala, óculos, chapéu e fazer disso um momento bem divertido, bem legal, fotografar esse momento. Ainda usando a ideia das fotos, né, que conta tanto para a gente, buscar álbuns antigos da família, contar para as crianças sobre esses familiares. Uma outra coisa bem interessante que as crianças gostam, a árvore genealógica, saber, né, a história das famílias, isso é uma coisa muito interessante e que vai enriquecer a vida dessa criança, né, para ela entender e saber a história dela. Todos nós temos uma história e essas histórias deveriam sempre ser faladas, contadas, porque você cresce com isso e isso vai com certeza te ajudar no futuro. Para a professora de literatura infantil Ana Jurkiewicz, uma boa pedida são as atividades ao ar livre. As dicas que eu sugiro, né, são as dicas ao ar livre, né, no fim de semana, que normalmente a família está reunida, fazer um piquenique, tomar um banho de mangueira no quintal de casa ou na casa de um amigo, combinar grandes grupos na casa de alguém que tem uma casa maior, né, que possa receber, né, combinar encontros, né, de crianças e famílias. A nossa cidade é uma cidade privilegiada, porque a gente tem dentro da cidade um parque federal, que é o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, e a gente tem também agora um parque municipal, que é o Parque das Montanhas. Então esse também é uma atividade bacana para um fim de semana e até um fim de tarde, né? Enfim. A gente tem um outro parque que fica
na divisa entre Friburgo e Teresópolis, que é o Parque Estadual dos Três Picos, que é um parque novo, que não tem taxas, por exemplo, é um parque livre de taxas, assim como o Parque Municipal dentro da nossa cidade. Então, são passeios assim, que são diferentes, as nossas crianças não estão habituadas a fazer esse tipo de passeio, então é uma atividade que pode ser bem divertida, prazerosa. E que tal brincar com a vaidade das meninas? Dentro de casa, você tem também a condição de reunir as meninas, uma tarde de meninas, e fazer um salão de beleza. As meninas hoje adoram, né? A vaidade, o cabelo, a unha, os cremes, as massagens. Hoje elas curtem isso. Com os meninos, você pode fazer, por exemplo, uma cidade, pistas para carrinho, ou também dentro de uma caixa você começar a montar e arquitetar uma casa com eles, a casa com detalhes. Quanto mais detalhes, janelas, cortininhas, etc., mais rico será. Quem trabalha com a educação das crianças durante todo o ano garante: os momentos de interação e integração com a família tornam a criança muito mais confiante. E essa confiança começa na hora de dividir com os filhos a decisão sobre o que fazer nas férias. Se você conversa com seu filho, explica para ele o que nós vamos fazer nas férias, dentro das possibilidades da família, isso é uma coisa que a criança vai amadurecendo, vai percebendo a família que ela tem. O importante é ela estar informada e não é porque não se tem, às vezes, o dinheiro que você vai deixar de ser criativo ou deixar de fazer uma coisa interessante. Claro que a criança tem que participar do que está acontecendo, né? Outra coisa que, dentro do possível, as famílias devem fazer é os passeios culturais. Não é só ir para shopping e engordar nos fast food, mas também passeios culturais. Aqui em Teresópolis agora a gente tem uma biblioteca nova, a Biblioteca Municipal, que funciona ali atrás da Prefeitura Municipal. Nós temos várias livrarias no Rio que tem espaço infantil. Isso é rico para as crianças e eles gostam. Tem tantos museus no Rio, tantas exposições fora de shopping, né? E que você pode proporcionar esses momentos para os seus filhos. Isso vai, com certeza, deixar para eles esse momento do passeio sem ser uma coisa só de consumo. Para os especialistas, o fundamental é procurar experiências de qualidade que podem ser compartilhadas em família, com direito a aprendizado e descobertas. O melhor mesmo é não deixar a criança na frente do videogame durante a maior parte das férias escolares. Quanto à questão de videogame e a internet, como dosar isso na vida dos filhos, das crianças, nós temos que pensar o seguinte: não deixar que as férias sejam passadas no sofá. Então, é uma questão de negociar. E aí precisa da família para conversar, para combinar horários, oferecer, né, opções para que essa criança não fique só na internet. Agora, é impossível hoje em dia você tirar o videogame das crianças. Então, a melhor forma, eu acho que é negociar esse tempo que eles ficam no computador. Uma outra opção a ser levada em conta são as colônias de férias. As colônias de férias são sempre uma opção. Por quê? Porque as colônias de férias, elas agregam as crianças. E uma diferença, né, que eu acho muito, muito valiosa, é que elas agregam crianças de lugares diferentes. Então a criança vai viver, né, aquela diária, o dia inteiro, né, naquela colônia, ou às vezes tem colônias de dormir também. Ela vai passar aquele período com crianças que ela não tinha contato em outros lugares. Então, assim, isso é interessante, porque você vai ter uma troca de experiências diferentes. Além de tudo, a colônia de férias é programada para a diversão das crianças. Normalmente as colônias de férias não têm cunho pedagógico, então é uma coisa mesmo para se divertir, fazer trabalhos manuais, andar ao ar livre, enfim. A gente tem vários tipos de colônias de férias também. Como eu estava dizendo, tem umas colônias que são colônias de dormir, né? Que você fica aquela semana lá ou 2 semanas no ambiente da colônia de férias, dormindo, acordando com seus amigos e se divertindo. São muito bacanas também.
Tem a colônia que você em clubes, né? Tem colônia de férias em clubes que você paga por dia e a criança fica os dias que você necessita, que também é interessante se a gente pensar do ponto de vista de curtir também as férias com seu filho. Você pode botar o seu filho numa colônia 2 dias e de um outro dia estar com ele. Tem colônia de férias que tem um objetivo diferente, por exemplo, um objetivo de abordar a natureza, que vai fazer acampamento com as crianças, que vai fazer caminhadas, trekking, que vai visitar cachoeiras. Então, eu acho que tudo depende do perfil dessa família, né? A família vai procurar aquela colônia que mais tem semelhanças com a sua forma de viver. Eu recomendo a colônia de férias. Eu acho que é um programa inesquecível para as crianças, uma super experiência. De qualquer modo, além das férias em si, os especialistas lembram que no final do período de descanso é preciso preparar o espírito das crianças para o choque do retorno às aulas e a retomada das responsabilidades. Se as férias foram boas, né? Se as crianças curtiram, se divertiram, passearam, estiveram com a família, se sentiram acolhidas, né? Produziram, vão ter o que contar, né? Então tudo fica mais fácil, né? Então, assim, se as crianças curtiram essas férias, elas já estão querendo voltar para a escola para contar sobre essas férias. Além de tudo, a gente tem o argumento de que curtiu as férias, né? E agora está na hora de retomar as responsabilidades. Então, eu acho que como tudo, né, o retorno às aulas, a entrada nas férias, né, a questão do tempo de estar no computador, tudo isso é uma questão de rotina e de organização familiar. Veja no próximo bloco do CSP Notícias. Noite no Sítio marca encerramento do primeiro ano do ensino fundamental.